Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui em pleno sábado, no meu Periscope, em meio a esse feriado, para um bate-papo rápido, uma conversa bem rápida e objetiva. Eu quero aproveitar essa live curtinha para a gente trazer algumas dicas para a prova de vocês de direito constitucional e direito tributário. Vou mandar um beijo à professora Cláudia Molinaro, Claudinha amada, que está aí na live com a gente, querida professora Cláudia Molinaro, de Direito Administrativo, e a todos vocês do Brasil inteiro que estão aqui me assistindo, tudo bem? Gente, eu vou começar a dica 36 agora, a gente vai dar 36 até a 40, muito rapidinho, dicas 36 a 40, ontem a gente parou na dica de número 35, vocês sabem que número par é tributário, número ímpar é constitucional, correto? Então agora é a dica de número 36, tributário, anotem aí, dica 36, tributário, alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Então vamos anotar, todo mundo? Dica 36, direito tributário, alíquotas mínimas e máximas nos impostos estaduais. Vamos lá. Pessoal, pode ser que a banca elabore uma questão para saber se vocês sabem de duas regrinhas importantes que estão na Constituição, ok? Lá na nossa Constituição tem uma previsão expressa de que cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD e alíquotas mínimas para o IPVA. De novo, na nossa Constituição existe previsão expressa de que cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD e alíquotas mínimas para o IPVA. Tenham cuidado com isso na prova para que vocês não troquem os tetos máximos e mínimos com os impostos, corretos. Para o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissões, Causa-Mortes e Doações, a Constituição determinou que sejam fixadas alíquotas máximas. Já para o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor Terrestre, a Constituição determinou que se fixem alíquotas mínimas. Numa prova, a questão normalmente cai assim: no que tange a fixação de limites para os impostos estaduais, no que tange ao uso de suas alíquotas, é correto dizer que, letra A, segundo a Constituição, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o IPVA e o ITCMD. Está errado. Letra B, segundo a Constituição, devem ser fixadas pelo Senado alíquotas mínimas para o IPVA e o ITCMD. Está errado. Letra C, segundo a Constituição, devem ser fixadas alíquotas mínimas para o ITCMD e máximas para o IPVA. Está errado. Qual o gabarito correto, meu amigo, professor Kleber Barros, que está aí na live? Qual o gabarito correto? Segundo a Constituição, devem ser fixadas alíquotas máximas para o ITCMD e alíquotas mínimas para o IPVA, ok? O Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, ITCMD, já tem inclusive essa alíquota máxima fixada. O Senado, através de uma resolução, anota aí nos seus apontamentos, fixou em 8% a alíquota máxima do ITCMD, ok? A alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Ainda não foi fixada a alíquota mínima para o IPVA. Para quem estiver anotando, os dispositivos constitucionais são os seguintes: artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4, que diz que cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, e artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1, artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1, que diz que cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA, ok? Então não troque na prova. Para o ITCMD, cabe ao Senado fixar alíquotas
máximas e elas já foram fixadas em 8%. Nenhum estado do Brasil pode cobrar mais do que 8% de ITCMD. Para o IPVA, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas. Até hoje, o Senado não fixou. Essa foi a dica de número 36. Vamos para o direito constitucional, dica de número 37, ok? Dica de número 37. Meus amados, composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Composição do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Artigo 130, dígito A. Artigo 130, dígito A da Constituição. Bom, eu queria trazer uma dica bem objetiva aqui, rápida, que vira e volta, cai em prova e derruba muita gente. Meu amigo George, lá de Recife. George, você e a turma inteira, preste atenção nessa. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele não tem 15 conselheiros, como tem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional do Ministério Público tem 14 conselheiros e não 15, tem um a menos. Cuidado nas provas quando se diz que tanto o CNJ como o CNMP são formados, são estruturados, são compostos por 15 conselheiros. Isso é uma pegadinha desgraçada. Diferentemente do CNJ, que tem 15, o CNMP tem 14. Ambos os conselhos, tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Conselho Nacional do Ministério Público, eles têm, Naila, minha irmã querida, lá de Teresina, eles têm conselheiros que exercem o cargo por 2 anos, mandatos de 2 anos, mas a composição do CNMP, ela tem um conselheiro a menos que a do CNJ. Se você abrir o artigo do CNJ, o artigo 103, dígito B, você vai ver que são 15 conselheiros. No artigo do CNMP, que é o 130, dígito A, você vai ver que são 14. Quem são esses 14 conselheiros do CNMP? Gente, 8 dos 14 são membros do Ministério Público. Todavia, 6 não o são. E nesse aspecto, o CNMP ele é bem parecido com o CNJ nesse aspecto. Tanto o CNMP como o CNJ têm composição híbrida, mista. O que é que quer dizer? O conselho é formado por conselheiros que, ora, são membros da carreira, ora, não são membros da carreira. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele fiscaliza o Poder Judiciário. Ele exerce a função de controle interno, de fiscalização, correto? Dos órgãos do Poder Judiciário, abaixo do STF, perfeito? Então, o CNJ, ele segura aí, Vitor, para não atrapalhar a aula, beleza? Deixa eu dar aula aqui, irmão, fica aí só prestando atenção, para não atrapalhar e não falar as coisas antes da hora, tá? Para não quebrar aqui o plano de exposição do assunto, beleza? Segura um pouquinho aí, tá? Controla a ansiedade. Então, o CNJ, ele tem a função de desenvolver o controle interno da atividade do Poder Judiciário, da atividade da magistratura. Ele tem membros da carreira da magistratura, que são 9, e tem 6 membros de fora da magistratura, que não são magistrados e são conselheiros do CNJ. Forma-se a chamada composição mista, composição híbrida. Essa composição mista, híbrida, eclética, também se dá no CNMP. O Conselho Nacional do Ministério Público ele é formado por membros da carreira, que são membros do Ministério Público, e também por membros de fora do Ministério Público, ok? Assim como no CNJ existem 6 membros de fora da magistratura, sendo conselheiros, no CNMP também existem 6 membros de fora do Ministério Público, que passam a ser conselheiros. Bom, tanto o CNJ como o CNMP têm, portanto, uma composição mista, com membros da carreira e membros de fora, sempre prevalecendo o número de membros da carreira. No CNJ são 9 membros da magistratura, que são 3 juízes, 3 desembargadores e 3 ministros, 3/5, e 6 membros de fora da magistratura, 2/5, é minoria, 2 membros do MP, 2 advogados e 2 cidadãos do povo de notório saber, reputação ilibada, ok? No Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos 8 membros do Ministério Público e 6 membros de fora. 2 advogados, 2 cidadãos do povo de notório saber, reputação ilibada e 2 magistrados.
Observem que no CNJ, além dos 2 advogados e 2 cidadãos do povo, 2 membros do MP integram o CNJ como conselheiros. Membros do MP vindo para o CNJ. Ao contrário, no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, 2 membros da magistratura serão conselheiros. O que eu quero que vocês entendam é que o Conselho Nacional do Ministério Público não é formado só por membros do MP, assim como o Conselho Nacional de Justiça não é formado somente por membros da magistratura. No Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça nós temos composições mistas. Em ambas as casas, nós temos 2 cidadãos do povo como conselheiros e 2 advogados como conselheiros. Além desses 4, que são 2 advogados e 2 cidadãos do povo, no CNJ nós temos 2 membros do Ministério Público como conselheiros e no CNMP nós temos 2 membros da magistratura como conselheiros. Então, se cair na prova, magistrados podem ser membros do Conselho do Ministério Público como conselheiros atuantes? Podem, 2 o são. Se cair na prova, promotores de justiça, procuradores do MP, podem ser membros do Conselho Nacional de Justiça no Judiciário como conselheiros? Podem. 2 membros do MP são conselheiros do CNJ. Nos 2 conselhos, nós temos membros da outra carreira naquele conselho, ok? Repetindo, lembre que no CNJ são 15 conselheiros e no CNMP são 14. Quem são os 8 membros da carreira, que são os 8 conselheiros do CNMP, que são membros do Ministério Público? O PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe, inclusive, ele preside o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é o chefe do Ministério Público da União. O PGR e mais 7. Quem são os 8 membros do MP que ocupam o cargo de conselheiros no Conselho Nacional do Ministério Público? O PGR e mais 7. Quem são esses outros 7 membros do Ministério Público que integram o Conselho Nacional do Ministério Público? 4 membros do Ministério Público da União, então 4 membros do MPU e 3 membros do Ministério Público dos Estados. Então 4 membros do MPU e 3 vindos de MPE. Então serão escolhidos 3 membros de MP estaduais. Cada MP estadual indica o nome, são 26, escolhem-se 3. E 3 membros dos MPs estaduais do Brasil assumirão o cargo de conselheiros. Além desses 3 membros oriundos do MP estadual, além do PGR, nós temos 4 membros do Ministério Público da União, cada um vindo de uma das 4 carreiras do MPU. Então nós teremos um membro do Ministério Público Federal, um membro do Ministério Público do Trabalho, um membro do Ministério Público Militar e um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Repetindo, os 8 membros do MP que integram o Conselho Nacional do Ministério Público são o Procurador-Geral da República, que é o presidente, é quem preside o CNMP, 4 membros do MPU e 3 membros de MPE. Os 4 membros do MPU são um de cada uma das 4 carreiras do MPU. Vem um do MPT, que é o MP do Trabalho, vem um do MPF, que é o MP Federal, vem um do MPM, que é o MP Militar, e vem um do MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ok? Essa foi a nossa rápida e objetiva dica de número 37. Vamos à dica 38. Dica 38, eu volto para tributário, número par é sempre direito tributário. Dica de número 38, direito tributário. Dica de número 38, direito tributário. Prestem atenção comigo agora. O tema é ordem de preferência num concurso, ordem de preferência num concurso de credores, ordem de preferência num concurso de credores entre os entes federativos, A dica 38 é ordem de preferência num concurso de credores entre os entes federativos. Gente, se os fiscos estiverem disputando para que possam receber seus créditos correspondentes a débitos de um devedor comum, e não podendo esse devedor comum pagar a todos os fiscos, qual fisco recebe primeiro? Quem recebe e quem não recebe? Qual é a ordem preferencial que se estabelece num concurso de credores quando os fiscos, os entes federativos, são os credores de um devedor comum? Exemplo, uma sociedade empresarial faliu, foi aberta a falência e chegou-se o momento de se pagar os créditos tributários.
Qual fisco recebe primeiro? Quem prefere e quem pretere? Qual é a ordem preferencial nesse concurso de credores quando os entes federativos são credores e querem receber seus créditos tributários? Essa questão pode cair na prova de tributário de vocês, ok? Bom, anote aí. Primeiro se pagam os créditos da União. Primeiro a União recebe e depois recebem suas autarquias, antes que os estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber. Primeiro há de se pagar todo e qualquer débito federal. Então, primeiro a União e depois suas autarquias. Então, por exemplo, se o INSS tiver um valor de contribuição previdenciária a receber, o INSS é uma autarquia federal. Se uma agência regulatória, uma agência reguladora, federal, tiver uma taxa de polícia a receber, essas autarquias federais, agências reguladoras aqui no meu exemplo, INSS, receberão primeiro que os estados, que o Distrito Federal e que os municípios. A ordem sempre vai vir de cima para baixo, do maior para o menor. Então, primeiro recebe a União, depois recebem suas autarquias, ok? Somente após o devedor pagar tudo o que deve à União e suas autarquias é que se inicia o pagamento das dívidas aos estados, ao Distrito Federal e aí sim suas autarquias. Somente após pagas todas as dívidas na esfera estadual é que se inicia o pagamento das dívidas no âmbito municipal. Então lembre, se cair na prova, qual é a ordem de preferência entre os entes? Primeiro União, depois estados e Distrito Federal e só depois municípios. Mas antes dos estados, pagam-se também as autarquias federais. Assim como antes dos municípios, pagam-se também as autarquias estaduais. Então, se cair na prova, qual dos entes federativos receberá primeiro, especialmente quando se constatar que não dará para pagar todo mundo e foi instaurado o concurso de credores. Quem recebe primeiro? A União. E depois da União, as autarquias federais. Somente após pago tudo que é devido a elas, se inicia o pagamento aos estados e DF. E eles recebem conjuntamente pro rata entre eles. Depois as autarquias estaduais e do DF. E somente por fim é que se paga o valor dos créditos municipais e de suas autarquias, ok? Essa ordem ela é chancelada pelo STF, que a acata e a conhece como constitucional. Anote aí a súmula 563 do STF. Não é a 563. É a 563. Se alguém puder confirmar para mim depois, tá? É a súmula 563 do STF que vai legitimar, se alguém puder confirmar aí ao vivo na live, tá? Acredito que seja a súmula 563, acho que a 573 é a do comodato de máquinas, 583 é da imunidade, é a 563, né? Então, súmula 563 do Supremo Tribunal Federal, ok? É constitucional essa ordem de preferência em que a União recebe primeiro, depois os estados e o DF e só por último os municípios, ok? Tem previsão legal? Tem. Anota aí. Tem previsão no parágrafo único do artigo 187 do CTN, previsão no parágrafo único do artigo 187 do CTN e tem previsão no parágrafo único do artigo 29, parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, ok? Então, a gente tem a previsão expressa no artigo 187, parágrafo único do CTN e no artigo 29, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais. Para quem não sabe, a Lei de Execuções Fiscais é a Lei 6.830 de 1980. Lei 6.830 de 1980, ok? Maravilha. Galerinha, essa foi a dica de número 38. Vamos à dica 39 rapidinho, que já está na hora de acabar essa live aqui. Dica de número 39, ok? Direito constitucional. Anota aí. Dica de número 39, direito constitucional. Limitações circunstanciais. Limitações circunstanciais. Limitações circunstanciais ao poder constituinte derivado reformador. Limitações circunstanciais ao poder constituinte derivado reformador, ok? Artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Limitações circunstanciais ao poder constituinte derivado reformador. Amigos, existem 3 circunstâncias fáticas, 3 circunstâncias que, se estiverem acontecendo, não se pode emendar a Constituição.
o poder constituinte derivado do reformador, que é o poder constituinte para reformar a Constituição através da aprovação de emendas constitucionais, fica proibido. Existem 3 situações, 3 circunstâncias em que o constituinte limita a possibilidade de, através do exercício do poder constituinte derivado do reformador, se formalizarem emendas à Constituição. Então anote no seu caderno que é vedado emendar a Constituição, é vedado emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. É vedado emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. É vedado emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Em particular, sou um dos professores que sustentam abertamente que não é vedado propor a emenda constitucional. A emenda até pode ser proposta. O que é vedado durante a vigência desses fenômenos que colocam o país num estado de crise, num estado de exceção, o que é vedado, e basta perceber no texto da Constituição que é exatamente isso, o que é vedado é emendar a Constituição. A priori, com base na interpretação literal do texto constitucional, não há qualquer vedação de que se formalize a protocolação da PEC, a apresentação da proposta. Apresentar a proposta de emenda à Constituição não é proibido no texto constitucional. O que a Constituição veda é que se emende, que se modifique a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Artigo 60, confiram por gentileza, meus amigos, se é o parágrafo 1º, o artigo 60, além do caput dos 3 incisos, ele tem 5 parágrafos. Só me dê um feedback, por favor, se essa previsão é expressa no parágrafo 1º do artigo 60. Ok? É vedado emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. São limitações circunstanciais e nessas circunstâncias não se pode a atuação do poder constituinte derivado reformador. Maravilha? Maravilha. Então, essa foi a nossa dica de número 39. 39, beleza? Então, batemos 36 e 38 tributário, 37 e 39 constitucional. Eu vou encerrar com a dica 40 de tributário agora, para a gente fechar isso aqui. Dica 40, rapidinha, miudinha, de direito tributário, para que vocês não errem, ok? A dica 40 de tributário, vamos lá? Quais são os 3 princípios? Quais são os 3 princípios expressos? Quais são os 3 princípios expressos e os 2 princípios implícitos previstos para o imposto de renda? Quais são os 3 princípios expressos e os 2 princípios implícitos previstos para o imposto de renda? A banca pode lhe perguntar quais são os princípios que regem o imposto de renda. A Constituição já anota. A Constituição, no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, determina de modo expresso a aplicação de 3 princípios para o imposto de renda. A Constituição, no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, determina de modo expresso a aplicação de 3 princípios específicos para o imposto de renda. Ok? Então, a Constituição, no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, determina que se aplique ao imposto de renda de forma expressa 3 princípios: progressividade, universalidade e generalidade. Progressividade, universalidade e generalidade. Progressividade das alíquotas, em razão do valor da renda. Universalidade, qualquer que seja a origem da renda. Generalidade, qualquer pessoa que tenha renda. Quais são os 3 princípios expressamente previstos no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, e que se destinam ao imposto de renda? Progressividade, generalidade e universalidade, ok? Progressividade, generalidade, universalidade. A alíquota progride na medida em que a renda aumenta. Generalidade, qualquer pessoa que tenha renda é tributada. Universalidade, qualquer que seja a origem da renda. A esses 3 princípios expressos se aplicam mais 2 princípios que são implícitos para o imposto de renda.
Um deles caiu recentemente no exame de ordem, já caiu em vários concursos, é o princípio do non-olet, 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 N-O-M-O-L-E-T, non-olet. O princípio do non-olet, ele é um aprofundamento do princípio da universalidade. O princípio da universalidade diz que as rendas serão tributadas independente da origem. Não importa como você oferiu renda, você vai ser tributado. Não importa a origem da sua renda. O princípio do non-olet aprofunda essa ideia e diz, ainda que a renda venha do crime, ainda que a renda venha de comportamentos ilícitos, vendendo cocaína, comercializando armas receptadas na fronteira, comercializando peças que são produtos de desmanche de veículos roubados ou furtados. Não importa se a sua renda veio do crime, o tributo incide independente do crime. O tributo não sente o cheiro do crime, o dinheiro arrecadável não sente o cheiro da ilicitude da conduta. Se alguém praticou crime, que seja punido pelo crime, mas se oferiu renda, que pague o imposto. Eu não posso privilegiar um traficante, proteger um criminoso, não cobrando imposto dele porque ele ofere renda ilicitamente. Ele tem que pagar um imposto, como todas as pessoas de bem que oferem renda trabalhando de forma honesta, e ele tem que ser punido diferentemente do que acontecerá com as pessoas que não cometem crimes. Então o princípio do non-olet é aquele que diz que o ilícito para o tributo não fede nem cheira. Ilicitum et pecunia non olet. Ilicitum et pecunia non olet. O ilícito para o tributo não fede nem cheira, ok? As rendas são tributadas ainda que emanadas do crime. E quanto ao crime, que se apliquem as sanções devidas dentro do devido processo legal na esfera da persecução extrajudicial e judicial no âmbito do processo penal, ok? Bom, o último princípio, que também é um princípio implícito para o imposto de renda, é o princípio da pessoalidade, da personalização. As rendas serão tributadas com mais ou menos intensidade conforme aspectos pessoais da vida dos contribuintes. Então, contribuintes terão hora que pagar mais, hora que pagar menos imposto. Muitas vezes o contribuinte que ofere a mesma renda que o outro vai pagar mais ou menos que o outro por conta de aspectos da vida pessoal de cada um. Quantidade de filhos ou idosos declarados como dependentes, gastos pessoais com educação, saúde ao longo do ano. Então, aspectos da vida pessoal interferem no cálculo do imposto de renda. O imposto de renda é guiado pelo princípio da personificação, da pessoalidade, da pessoalização da tributação. Então, duas pessoas podem oferir exatamente a mesma renda, serem tributadas com a mesma alíquota e pagar impostos diferentes, em razão exatamente de aspectos pessoais da vida de cada um, diferenciados pelo legislador, prestigiados pelo legislador e diferenciados no caso concreto. Então, se eu, Pedro, tenho a mesma renda que você, José, oferimos, vamos dizer, 100x de renda e fomos nós dois tributados com a mesma alíquota, 27.000% sobre 100x, por que hora eu posso ter que pagar menos que você, hora você menos do que eu? Porque a depender eu posso ter 2 filhos que são crianças dependentes de mim e eu uso minha renda para sustentar crianças e você, eventualmente, por não ter filhos, não usa parte de sua renda no sustento de crianças. Eventualmente eu tive que custear tratamentos de saúde ou de educação que o poder público não me concedeu e você não precisou. Então, as despesas que a gente tem com educação, com saúde, com crianças, com senis que são dependentes, até um certo limite tolerado pela lei, elas podem ser abatidas do valor do imposto de renda a recolher. São as chamadas parcelas dedutivas, que permitem uma dedução. Então, se eu recebo 100 mil de renda, 27.000% de alíquota, 27.500. Você também. Pode ser que eu tenha 3, 4, 5 mil a deduzir e você não. Pode ser que ao final a minha conta diga eu pago menos imposto que você, tendo a mesma renda que você e tendo exatamente a mesma alíquota e a mesma base de cálculo. Porque as parcelas dedutivas fazem essa diferença. E as parcelas dedutivas, elas são oriundas de uma ideia muito boa do legislador de se personalizar, de se pessoalizar a tributação, respeitando os gastos que cada pessoa tem, especialmente no campo dos direitos sociais e de alguns outros direitos fundamentais. Então, o que você gasta com educação, saúde, filhos, pais, avós, dependentes, a depender de um certo limite autorizado pela lei, você pode abater do seu imposto de renda. É como se o Estado estivesse te compensando. Ele te devolve o que você gastou, abatendo do imposto que você pagaria sobre a renda que você oferiu. Tudo bem? É o princípio da pessoalização. Então, para a gente encerrar, quais são esses 5 princípios aplicáveis ao imposto de renda? 3 princípios expressos: progressividade, generalidade e universalidade. 2 princípios implícitos: pessoalidade e também non-olet. O princípio da pessoalidade ele até é expresso na Constituição, ele só não é expresso para o imposto de renda. Ele tem previsão expressa no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, ok? 145, parágrafo 1º, onde fica lá o princípio da capacidade contributiva e o da pessoalidade. Sempre que possível, os impostos terão um caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Essa foi a dica 40. Bati a meta de hoje, hein? Dicas 36 a 40 no alvo aí para vocês. Galera, deixa eu fazer um pedido a vocês. Quem aí for fazer a prova da OAB,
Preste muita atenção nos eventos finais do Portal F3. Tem 2 eventos totalmente gratuitos, totalmente de graça, nos dias 21 e 28, né, na modalidade online. Quem quiser assistir nos 2 sábados, 21 e 28, são 2 mega revisões, mas tem que se inscrever pelo site do Portal F3. Sábado o dia inteiro, comigo e com vários professores de altíssimo nível, nós estaremos juntos no Rio de Janeiro, puxando revisões ao vivo de graça, nos sábados 21 e 28, para todo o Brasil. Não deixem de assistir que vocês vão adorar. E na semana da prova, de segunda a sexta, todo dia tem um evento pago no Portal F3. Quem tiver com grana, vale muito a pena se inscrever. Segunda-feira vai ter uma super revisão de direito administrativo com a professora Cláudia Molinaro, licitações e mais 9, é o top 10 de ADM. Terça tem o top 10 de penal e mais 9 com a professora Cláudia Serpa. Quarta e quinta tem comigo os meus eventos finais, o último round. E na sexta, eu, Cláudia Molinaro, Juliana Monteiro, faremos um simuladão de 80 questões o dia inteiro na sexta, tá? Um simuladão de um dia inteiro na sexta, com questões de trabalho, processo de trabalho, constitucional, tributário, ética e administrativo. Esses eventos de segunda a sexta demandam um pequeno investimento. Existe uma promoção para quem quiser comprar todos, e se vocês puderem, se inscrevam. Participam. Os alunos do Coaching Exame de Ordem têm um desconto diferenciadíssimo. Quem puder, participe nos eventos da última semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São maravilhosos, ok? Nos 2 sábados, os eventos são gratuitos, online, ao vivo pela internet, ok? Os 2 sábados que antecedem a prova do Exame de Ordem. Maravilha? Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos. Foi um prazer compartilhar com vocês essas lições no dia de hoje. Sigam estudando. A aprovação só depende da gente. Agora eu vou dar atenção aos meus filhos aqui. Um beijo.